E aí, pessoal, tudo jóia com vocês, meus queridos irmãos? É, Hoje nós estamos iniciando mais um podcast e dessa vez o tema é o papel dos jovens na igreja. E juntamente com o Stênio e o Valério, gostaria de comentar com vocês aqui a respeito um pouco desse tema, que é um tema atual nas nossas igrejas e que deixam muitas vezes muitos jovens em dúvida sobre qual é o seu papel e como desenvolver o seu papel na igreja, nas igrejas locais da qual cada um de nós fazemos parte. E para dar início, eu gostaria de estar comentando agora um pouco a respeito desse tema. Eu gostaria de começar e encorajar com apenas de início dois pensamentos bíblicos, logo após o Valério e o Stênio vai estar comentando também. Mas primeiro, Jesus, ele tem um plano para você e para todos os cristãos. E o plano de Jesus é ter todos os cristãos imersos e cuidados por sua igreja. Ele deixou claro, ele revelou o seu plano a seus discípulos em Mateus 16, 18 a 19, que diz o seguinte: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Jesus, por ter dado dons espirituais, a sua igreja precisa de você e você precisa da igreja. E o plano de Jesus não é uma sugestão, mas é a sua vontade divina. O plano de Jesus não é um plano entre muitos outros que podemos criar, mas antes é o plano dele, o plano pelo qual ele veio e morreu. E se nós olharmos nos livros de Atos e todas as epístolas, confirmam que os apóstolos de Jesus, eles seguiram o plano de Jesus em sua geração. E o plano de Jesus ainda é reunir todas as suas ovelhas em igrejas, através das quais o Senhor usa o poder da sua ressurreição e a autoridade para ensinar, cuidar, repreender e restaurar o seu povo de maneira contínua. E para realizar isso, ele dá dons espirituais a homens e mulheres para edificar a sua igreja em todos os lugares para os quais ele enviá-los. O plano de Jesus para a sua igreja, para você e eu, inclui uma liderança bem estruturada. E o plano de Jesus também para nós é sermos cuidados por pastores e mestres nas suas igrejas. O plano de Jesus também é divinamente inspirado e é o melhor plano que os céus podem fazer, e é o nosso dever e privilégio nós apegarmos ao seu plano e sermos imersos a ele, imersos nele. E Deus ele explica o seu plano em Efésios 4, versículo 11 e 12, que diz o seguinte: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Muitos na nossa geração, e talvez mais na sua, consideram a igreja unicamente como uma opção e perderam de vista o plano de Jesus. Perderam de vista Jesus, se esqueceram, deixaram de olhar para Cristo. E o segundo ponto, o segundo princípio, o segundo pensamento, que diz o seguinte, que eu quero dizer, em segundo lugar, o plano de Jesus inclui você de outra forma. Além de simplesmente frequentar a igreja e ouvir a palavra pregada, Jesus lhe deu dons espirituais para serem usados na sua igreja. Sim, você possui, todos nós possuímos dons espirituais. E eles devem ser usados para o crescimento próprio e mútuo. E veja em Efésios capítulo 4, versículo 7. Olha o que diz nesse versículo. E a graça foi concedida
a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Cada um. Isso aqui inclui todos nós, inclui eu, você, o Estênio, o Valério, cada um jovem cristão. Então a gente vê que isso é necessário, você é necessário para que a igreja seja o povo de Deus conforme ele planejou. E a pergunta que eu gostaria de deixar aqui agora é como você pode descobrir e desenvolver seus dons espirituais. Olá a todos, é muito bom estarmos de volta. E hoje nós vamos tratar de um tema bastante interessante. Os nossos irmãos já têm iniciado as falas, a importância do jovem na igreja. É interessante que as falas já ditas, nós notamos que existem diversos aspectos que nós precisamos analisar a respeito desse tema, a respeito dessa ideia. Muitos levam para os extremos, em alguns grupos não se dá a devida importância à juventude, assim como em outros grupos se coloca meio que coisas demais, responsabilidades demais em cima de jovens talvez que não estão amadurecidos, né, prontos bastante para cumprir tudo aquilo, né, que acaba sendo jogado sobre eles. Nós vamos discutir isso à luz de um texto que está no livro na carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, que exemplifica para a gente como que a igreja, os irmãos, os líderes da igreja devem tratar um jovem. Né? Todos nós conhecemos a história de Timóteo, orientado diretamente pelo apóstolo Paulo, e como que esse apóstolo ele trata, né, com esse jovem, um jovem promissor, um jovem diferente. Mas notem que Timóteo ele não era promissor porque ele falava muito bem, porque ele lia melhor que os demais, porque ele era mais inteligente, ou porque ele era de uma família de abastados. Não. Timóteo era diferente porque ele tinha compromisso. Ele abriu mão de viver a sua vida para seguir, né, os passos do apóstolo Paulo. E quando chega no capítulo 2, no início do capítulo 2, a partir do versículo 1, Paulo ele estimula o combate na fé, o sofrimento por Cristo, a vida de Timóteo. Ele fala no versículo 1: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Nós conhecemos a história, nós sabemos a proximidade que o apóstolo Paulo ficou, né, com esse jovem, teve ao longo de sua trajetória com esse jovem. E o interessante é que mesmo não sendo parente de sangue de Timóteo, Paulo em diversos momentos ele tratou esse jovem promissor como seu filho. E eu acho que é um ponto que precisa ser levantado na igreja hoje. Como que está o tratamento da liderança, daqueles que estão à frente, daqueles que dizem, né, ser os pilares da igreja, aqueles que sustentam a doutrina, aqueles que ensinam, né, daqueles que pregam? Qual a postura desses para com os jovens? É muito fácil cobrar, é muito fácil dizer que a juventude não trabalha, que a juventude não é animada, que a juventude talvez não exercita o ministério que poderia exercitar. Mas se não há intimidade, vamos dizer assim, da liderança com a juventude, se não há apoio, se não há incentivo, né, se não há ensino voltado à juventude para desenvolver essa juventude. Né? Aqui falando de irmão para irmão, é claro que depende de cada um. O jovem, assim como o Timóteo fez, ele precisa ter interesse, ele precisa buscar, né? Primeiro,
né, a graça de Deus, buscar conhecer a palavra, buscar entendimento, e com isso ele vai tendo oportunidades de crescer, né? Mas cabe muito aos irmãos mais maduros, os irmãos, principalmente os líderes, a enxergar na juventude o seu apoio, né? Em grupos menores, né, como são os grupos que nós reunimos aqui na nossa região do Espírito Santo, nas casas de oração, de certa forma nós temos, né, a juventude das igrejas tem uma participação mais efetiva, tanto no Ministério da Palavra, quanto no Ministério da Música, quanto no Ministério do Ensino. Existe a participação, né, por sermos poucos irmãos. Mas em grupos maiores, em grupos grandes, a participação dos jovens no culto, principalmente nos eventos da igreja, fica restrita, a grande maioria, ao louvor. Isso prejudica muito o crescimento, porque se eu não tenho uma nova geração de pregadores e de professores de escola dominical, de líderes crescendo, quando os atuais líderes forem envelhecendo e partindo para a glória, quem irá assumir? A juventude da igreja não é a igreja do futuro, é a igreja do agora. É necessário utilizar da experiência dos irmãos, experientes, mas com mais tempo, para que ensinem, para que oriente a juventude que está chegando. E Paulo ainda fala no versículo 2, né, do capítulo 2: e o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Paulo tem interesse que o ensinamento que ele recebeu de Jesus e que ele passava de forma fiel continuasse sendo pregado de forma fiel. Paulo orienta Timóteo: olha, não altere, não deixe, não permita que o que você aprendeu seja alterado, nem por você, nem por ninguém. E você tem que transmitir isso para pessoas fiéis e idôneas, ou seja, para quem você tem certeza que também vai transmitir a palavra de forma fiel. E hoje, infelizmente, como nós já comentamos em podcasts anteriores, a palavra tem sido, os ministeriantes, os grandes pregadores têm aceitado, vamos dizer que negociar a verdade. A verdade, ela depende do quanto você está disposto a pagar por ela. Essa é a grande verdade. Onde não há uma chance de grande lucro, a verdade ela é uma. Mas onde eu posso obter uma certa vantagem, eu modifico essa verdade de acordo com o critério do cliente. O evangelho hoje se tornou um produto comerciável, um produto de comércio. Ele acaba sendo a gosto do freguês. E no versículo 3 ele fala: participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo está falando para Timóteo: olha, se for necessário você sofrer tudo que eu estou sofrendo, sofra. Faça acontecer. Dê o testemunho de tudo daquilo que você aprendeu de mim. Tudo que eu te ensinei, você vai ter chance de provar se você realmente entendeu. Mas você precisa sofrer por isso. Você precisa pagar o preço. Faça a diferença, faça valer a pena. E esse texto ele já responde ao questionamento, a pergunta feita pelo irmão Amós logo antes desse áudio iniciar. Como que o jovem ele obtém sabedoria, ele obtém poder, ele obtém os dons do Espírito para que ele consiga viver e exercer o ministério produtivo dentro da igreja? Buscando, sendo fiel,
O primeiro versículo aqui, o fortifica-te na graça. Nós temos ouvido um evangelho aí fora que prega a chamada fé natural. Uma fé que o homem consegue dominá-la, consegue tê-la quando ele quer, no momento que ele quer, do jeito que ele quer. Basta que seja realizado, vamos dizer assim, algo extraordinário por Deus, que eu consigo ter fé, eu consigo crer. O homem ainda não entendeu que a fé é algo divino, a fé é dada por Deus, a fé também é graça. Se nós cremos, se nós temos a condição de crer, de acreditar em Deus, de crer na palavra dele e sermos filhos dele, isso é a graça. Foi a graça de Deus que nos deu fé. O homem natural não é capaz de crer em Deus, não é capaz de acreditar. Tantas e tantas provas reais, visíveis, que Deus existe, e quantos milhares de pessoas, milhões no mundo, não creem. Simplesmente não conseguem crer, por mais evidências que nós mostremos a ela, porque a fé não é algo natural. A fé é graça. O poder de entender que existe um Deus, de saber a grandeza dele, é graça. Então eu consigo crescer como jovem, eu consigo ser produtivo, eu consigo ter os dons do Espírito, uma vez que eu entendo e uma vez que eu busco. Isso não só para o jovem, para qualquer cristão que queira crescer, que queira ser frutífero, né, no ministério, na sua vida cristã, precisa primeiro fortificar-se na graça de Deus. Olá, senhores e senhoras. Mais uma vez nós estamos aqui debatendo esse assunto que é de suma importância para a nossa edificação. E quando Amós ele falou que cada um, assim como está escrito na palavra de Deus, tem o seu ministério, tem o seu chamado, e foi ali quando aceitou a Cristo como Salvador, teve a sua confissão de fé, ele recebe ali o seu dom, o seu talento, a qual ele deve exercer o seu ministério dentro da palavra de Deus, da sua igreja local, e também servindo ao Senhor no campo missionário ou aonde quer que o Senhor queira lhe plantar. O interessante é que nós vemos que os líderes, eles precisam aprender vou usar aqui uma metáfora, a entregar a chave na mão de quem sabe conduzir o rebanho, entregar a chave para que ele possa dar a partida no seu ministério. O que muito tem acontecido no passado e está se correndo para os dias atuais é que muitos líderes, presbíteros, pastores, diáconos, eles não estão preparando de fato os jovens para assumir a sua responsabilidade como cristão. Eles estão suprimindo, evitando que esses jovens eles tomem os púlpitos, tomem a frente da igreja, tomem a frente dos seus trabalhos. E o que acontece com isso é que esses irmãos estão constantemente na sua liderança e não dão uma devida atenção aos jovens que estão chegando e que têm de fato o seu chamado para exercer aquele ministério. É interessante nós fazermos a menção que ministério não é um plano de carreira. Ministério é algo que Deus chama. É um momento em que Deus chama ao seu servo para exercer aquele ministério e fazer com que ele seja ali utilizado na obra do Senhor naquele local. Ministério não é um plano de carreira. Hoje você é cooperador, diácono, presbítero, pastor, evangelista e etc. Não há uma hierarquia, mas sim um chamado de Deus para cada um. Infelizmente, muitos irmãos já experientes no ministério, eles não dão oportunidades para que esses ministérios sejam ali exercidos. E o que acontece? Esses irmãos de mais idade, eles permanecem nos cargos, permanecem nos seus postos e não transmitem o que eles acabaram adquirindo de conhecimento ao longo dos anos em que exerceram aquele ministério para as novas gerações. E o que isso traz de impacto negativo para a igreja? Os jovens, quando assim necessário, porque esses irmãos, eles têm
permanecido até a idade avançada no ministério, acabam partindo para esperar a vinda do Senhor nas nuvens, ficam esperando ali no seu leito de morte, mas os jovens já não estão preparados para assumir o seu lugar. E o que acontece? Nesse meio termo, a essência do evangelho ela se perde. De mesma forma, do outro ângulo, muitos jovens não estão se dispondo para fazer o que Deus os chamou. Estão literalmente escondendo os talentos. O próprio Senhor Jesus ele utilizou uma parábola que contou sobre os talentos. Alguns granjearam, alguns enterraram, outros não conseguiram fazer com que esses talentos tivessem um ganho. E às vezes, na maioria das situações da nossa igreja atual, isso acontece. Os talentos não estão sendo utilizados de forma completa. Estão sendo guardados, estão sendo enterrados. E algum ou outro consegue granjear mais talentos, consegue multiplicar o que tem. E esses, de fato, também têm um desafio muito grande por alcançar. Porque talvez o seu ministério, o seu talento que está sendo granjeado, não tenha o devido valor dentro da igreja local. Porque irmãos acabam ficando, de certa forma, que eu observo, com medo de perder o seu lugar para as novas gerações. E isso tem feito com que exista um êxodo de jovens de uma igreja para outra. Estão saindo de um meio e migrando para outro meio, porque no seu meio eles não recebem um determinado valor. Certa ocasião, um jovem que hoje já não está na sua igreja de origem, onde ele nasceu e cresceu, ele veio até mim e falou: ó, eu amo esse ministério, eu adoro esse ministério, eu me sinto bem aqui, porém aqui eu não posso ser quem Jesus me chamou para ser. Então ele partiu para outro ministério, onde outro ministério ele teve ali um valor dado ao seu ministério, e hoje ele é um líder de jovens que carrega uma responsabilidade enorme na igreja local. Então nós precisamos abrir os olhos entre nós aqui que estamos aqui debatendo, entre eu, Valério e Amós. Eu tenho observado muito isso, não sei se os meninos também têm observado isso. Muitas igrejas têm tesouros guardados e não são colocados para fora. Tem ministérios que são incríveis, que estão sendo guardados ou, de certa forma, desprezados pela sua liderança. E outros, também jovens, têm um ministério dentro de si tão grande e não conseguem colocar aquilo para fora, não conseguem colocar aquilo para o público que está ali ouvindo a palavra. E nós precisamos incentivar isso. Se você conhece alguém, faça isso, incentive no ministério, incentive dentro da palavra de Deus. Se você já é, como eu gosto sempre de falar, os irmãos da cabeça branca, se você tem ali os anos de experiência e tem um conhecimento, passe para as novas gerações. Isso é importante para que a gente possa manter a essência do evangelho, para que continue sendo genuíno e verdadeiro. É isso que nós precisamos pensar. E, sim, há muito o que se melhorar. Há muita coisa que nós podemos melhorar nos nossos ministérios. Nós precisamos pensar que o jovem, ele é um público. As mulheres são outro público. Os irmãos de mais idade são um outro público. As crianças são outro público. E nós precisamos trazer um alimento de acordo com a faixa etária, de acordo com a necessidade daquelas pessoas. Então, nós precisamos abrir os olhos para isso e observar o que a palavra tem a nos ensinar sobre isso. Pois é, irmãos, uma questão que eu gostaria de levantar também, dentro desse contexto aí, da falta de ajuda da liderança a respeito dos jovens, é que hoje em dia, e vocês conseguem notar isso em diversas placas denominacionais, hoje em dia nós estamos formando profissionais da pregação. Nós três que estamos debatendo os assuntos aqui, nós crescemos no meio
na casa de oração, a igreja dos irmãos, que todos os irmãos em comunhão, que têm ministério da palavra, eles têm a oportunidade, nós temos a oportunidade de exercermos esse ministério dentro da igreja, com auxílio dos irmãos, né? Seja assumindo escola dominical, assumindo mensagens de domingo à noite, assumindo o ministério da palavra e auxiliando, né? Todos os irmãos membros têm ministério na igreja, ministério ativo, né? Não fica restrito a um irmão, a um pastor, a alguém que tem ali o dever só ele, exclusivo dele, de doutrinar ou de pregar e tudo mais. E nesse meio que nós nascemos, que nós crescemos, não se tem o costume, vamos dizer assim, a tradição de formar pregadores, formar no sentido de levá-los ou colocá-los para fazer curso, seja de o que for, né? Teologia e todas as suas ações, né? Os seus anexos, hermenêutica, apologética e tudo mais, como interpretar a Bíblia, né? Estudos expositivos, história da igreja e tudo mais. Nós não temos a tradição de formar pregadores na faculdade, nas escolas, treiná-los. E com isso, né, a nossa geração, principalmente de jovens, nossa geração aí já está chegando quase aos 30, outros um pouco mais jovens, nós temos, né, se tem um conhecimento razoável da Bíblia, se tem um entendimento, né, que foi adquirido ao longo do tempo, com convívio com outros irmãos também de gerações passadas, mas que tem ficado muito aquém daquilo que a sociedade, que a própria igreja hoje precisa de receber como alimento. O grande problema dos cursos, de se formar pregadores, é que se tem a ilusão que a pessoa vai conseguir viver disso, sobreviver disso, sem ter que trabalhar, que ter um emprego secular. E aí nós entramos em uma outra polêmica sem querer, querendo, né? Mas o obreiro, o pastor, ele é digno do seu salário e tudo mais. Eu não estou aqui condenando aqueles irmãos que vivem para a obra. Esses sim precisam ser sustentados pelos irmãos, pela igreja, porque 100% do seu tempo é dedicado, quando não ao estudo da palavra, à edificação da igreja, vai atrás, né, das pessoas, cria eventos, evangeliza, ele faz, né, o trabalho 100% do seu tempo dedicado àquela situação ali. Ele não vai ser só, nós não vamos colocar um jovem para estudar lá seus 2, 3, 4 anos, fazer teologia, para só ficar pregando, ensinando a igreja dentro de 4 paredes. Essa que é a grande ilusão hoje. As grandes igrejas, por exemplo, têm se formado doutores em Bíblia para pregar dentro de 4 paredes. Nós vemos muitos pregadores jovens na internet e tudo mais, só que não são evangelistas. O principal trabalho da igreja é adoração, não é pregação. Será que esses irmãos que estão fazendo aí seus grandes cursos, eles estão aprendendo a como adorar melhor? A como levar a igreja a adorar a Deus de forma mais pura, mais santa, de forma que agrade a Deus? E o principal, será que esses homens têm aprendido a evangelizar? Que é a história da igreja? Aprender
a como lidar com a doutrina, a como lidar com problemas internos, tudo bem, é importante, claro, tem o seu valor. Mas os pontos principais da igreja, que é também, né, o pastor ele tem por função, por obrigação de função, visitar as ovelhas e atrás, suprir delas, se necessárias, as necessidades e tudo mais. Mas nós temos formado doutores. Quando eu digo nós, eu digo as igrejas atuais. E isso também coloca em descrédito o próprio evangelho. Nós estamos falando aqui o tema qual o papel do jovem, né, na igreja. O jovem ele precisa participar, mais precisa. Mas quando você olha para os grandes grupos, tudo bem, nós vamos treinar um jovem, nós vamos colocar um jovem estudar, fazer teologia, para ele virar o nosso pastor, ok. Mas será que é isso mesmo? Porque às vezes nós vemos tantas pessoas desenvolvendo tantos trabalhos dentro da congregação, dentro da comunidade, por amor. Alguém que nunca mexeu num equipamento de som, com ali 2, 3 meses, fazendo por querer fazer, não foi imposto. Ele foi aprendendo, pesquisou, perguntou, foi orientado e agora assumiu um posto. Isso é uma coisa simples. Assumiu um posto que antes ele nem imaginaria que assumiria. Talvez esse irmão não tenha um ministério, né? Não exerça, vamos dizer assim, o ministério da palavra, assumiu um púlpito para pregar, mas o ministério dele na igreja é operar o som. Olha que coisa fantástica. Aí, às vezes nós focamos só o estar lá na frente. Não, eu não sei tocar violão, não sei tocar teclado, não toco bateria, também não canto, então eu não tenho ministério. Tem? Claro que tem. Mesmo sendo jovem, talvez você pode ser aquele que recepciona as pessoas na porta. Chega um jovem visitante, fica deslocado, sem saber onde sentar, você vai lá de forma simpática e põe aquela pessoa para sentar dentro do salão. A pergunta que fica é para o jovem: o que você tem feito? E aí, em cima dessa pergunta, o que você tem feito, o que você poderia fazer? O que você faz já é bom? Se você pode melhorar? E a pergunta agora vem para nós. Nós temos feito o quê? O que nós fazemos pode melhorar? A igreja, infelizmente, a grande maioria delas, eles não têm plano para o futuro. Não tem. Eles pensam no hoje. Eles não têm plano para o futuro. É uma geração de pregadores aí saindo de circulação, vamos dizer assim, para a próxima geração. Como que está? Daqui a 30 anos. Como que estaremos nós? Como que estarão as igrejas tradicionais de pregadores? Nós estamos formando, mais uma vez, estamos formando doutores, não evangelistas. Como será? Como será o futuro nosso com a juventude atual? Muitos falam a juventude é a igreja do futuro. Não, é a igreja de hoje. Eles precisam começar a exercer hoje para ter igreja no futuro. Se não tiver juventude hoje na igreja, não tem igreja no futuro. E essa que é a matemática. Os irmãos possam continuar aí. Essa discussão está muito interessante. É muito interessante isso que o Valério comentou, a respeito sobre o evangelismo nas igrejas também, porque não só dentro da igreja, né, principalmente fora dela, a respeito dos jovens também, porque infelizmente o que nós vemos no cenário atual, não existe uma preparação assim evangelística e missional dentro da igreja. Temos voltado mais apenas para os estudos, aprofundado mais nos estudos do que nos estudos evangelísticos, em preparar pessoas, preparar jovens para ir para a obra. E isso é triste, né? Porque os jovens é a igreja de agora. As crianças são as igrejas, é a igreja de agora. E por isso que é importante a igreja ela ser uma igreja missional.
E o nosso objetivo como cristão, ministros cristãos, não é jamais simplesmente formar a nossa igreja, ou vamos dizer assim, uma tribo, né? Mas ao contrário, é por meio de um movimento do Evangelho, do qual o Espírito Santo está na frente, é que ele lidera, que nós buscamos a paz e a prosperidade da igreja, ou comunidade, também a prosperidade do nosso local de moradia, onde que nós fomos colocados. E movimentos como esse não seguem uma abordagem parada, não é uma abordagem engessada em que apenas nós trabalhamos também com pessoas que concordam com quase todas as nossas crenças, né, e práticas, mas esses movimentos eles seguem uma orientação focada no centro que é o Evangelho, em que trabalhamos lado a lado com pessoas que se voltam conosco para o mesmo centro. E esse centro é uma compreensão clássica e ortodoxa do que o Evangelho de Jesus, Cristo, e uma missão comum de alcançar e servir a nossa cidade, a nossa comunidade, um compromisso de adotar uma postura focada em Cristo, generosa, em relação às pessoas que discordam de nós. Esse tipo de movimento é missional, de integração e dinâmico também. E como podemos ser verdadeiramente missionários? Como nós podemos ter isso em nossa mente? Antes de tudo, o termo missional ele foi explodir no mundo cristão, foi primeiramente usado em círculos protestantes históricos, ecumênicos e de maneira intimamente associada à expressão latina Mission Dei. E essa expressão foi cunhada para comunicar o ensino de Karl Barth sobre a ação de Deus no mundo, de acordo com Nielsen Nibin. A expressão Mission Day se tornou famosa depois de uma conferência missionária mundial de Willingen, na Alemanha, em 1952. Foi uma forma de expressar a ideia de que Deus está ativo no mundo, trabalhando para redimir toda a criação e que a tarefa da igreja é participar dessa missão. Em suma, Deus ele não está simplesmente enviando a igreja em uma missão. Deus já está realizando a missão e a igreja precisa se juntar a ele. Portanto, também significa que não basta a igreja apenas criar um departamento de missões, ela deve existir para ser totalmente uma missão. E a primeira vista essa pareceu tratar-se de uma teologia sólida e firme da missão. É disso que ela precisa trabalhar. Mas com o tempo a gente pode notar que a igreja ela vem perdendo isso, e isso tem se tornado menos relevante na igreja atual. E ser missional é ser evangelístico. E algumas igrejas simplesmente adotaram missional como sinônimo de ser altamente comprometido com evangelização e missões internacionais. Como todas as manifestações da visão missional, o ponto de partida é como nossa cultura mudou e como evangelizar requer mais criatividade e diligência do que nunca. Isso acompanhado da afirmação de que cada cristão é um missionário. E os seguidores dessa categoria geralmente adotam também uma abordagem um tanto mais holística da evangelização, incentivando várias formas de serviço comunitário. Mas nós precisamos ter em mente que nós somos chamados para ser bênção, nós somos chamados para pregar o Evangelho. Todos nós somos chamados para isso. E uma igreja missional, ela também acredita que a missão cristã ela é mais
do que somente um departamento da igreja, mais do que apenas o trabalho de profissionais treinados. O Deus bíblico é, por natureza, um Deus enviador, um Deus missionário. O Pai envia o Filho envia o Espírito e os seus discípulos ao mundo. E dessa forma, a igreja inteira está em missão. E todo cristão está em missão. Deus nunca nos abençoa sem também nos enviar para sermos uma bênção. Portanto, irmãos, o cristão não é um consumidor espiritual que vem preencher as necessidades emocionais e depois ele volta para casa. A igreja missional, assim, ela treina e encoraja jovens, os seus membros, a se envolverem em missão como indivíduos e como corpo, como partes de um corpo, como membros que pertencem a este corpo. E todas as vozes do diálogo missional, às vezes, que nós ouvimos, concordam que a igreja não deve ser apenas atracional, mas também que precisa preparar e enviar leigos para ministrar ao mundo. Nós precisamos ter isso em mente, de preparar pessoas para ministrar ao mundo. Este é o nosso dever, seja com testemunho de pessoas que já estão preparadas com estudos bíblicos, ou tanto para leigos, mas o nosso dever é de preparar pessoas para evangelização. Mais uma vez, o nosso até logo a todos. Encerramos aqui mais um tema importante em nosso podcast. É a importância do jovem na igreja. É que cada um dos jovens possam se dispor a trabalhar. Trabalho tem para todos. Que haja interesse, que haja desejo. Que o Espírito Santo de Deus seja alimentado na vida de cada um, para que esse desejo se torne de fato ação. Primeiro tem que haver o desejo, a vontade, o sentimento de querer fazer, e depois o ato. Mais uma vez nós agradecemos a todos que ouvem e compartilham o nosso trabalho. Até a próxima, se Deus quiser.